Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de estrutura de dados. E hoje aqui, então, nós estamos na nossa terceira aula. Na aula de hoje, a gente vai estudar, ou reestudar, na verdade, uma estrutura de dados muito importante na área de computação, que é a estrutura de dados lista. Ok? A lista, juntamente com as duas estruturas anteriores, a fila e a pilha, elas formam um conjunto de estruturas de dados lineares, que são aplicáveis nas mais diversas situações. Bom, retomando um pouquinho da aula anterior, pessoal, quando a gente estudou fila, eu gostaria de lembrá-los que a fila ela tem inúmeras aplicações na área de computação, sobretudo em sistemas operacionais e em simulação discreta. O que acontece? Nessas áreas, a fila se torna um elemento essencial na resolução dos problemas. Na área de simulação discreta, por exemplo, a fila é uma estrutura básica na resolução dos diversos tipos de problemas. Bom, lembrando ainda também da aula anterior, que a gente viu a implementação de fila usando a linguagem Java, a gente fez um tipo de implementação, uma possível implementação. E naquela implementação, pessoal, a gente trabalhou com a estrutura de dados fila, usando a implementação convencional, a tradicional, first in, first out. Okay? Nós não trabalhamos, naquele momento, com a ideia de fila de prioridades, que é uma possibilidade de implementação de fila, como vocês bem sabem, por conta da disciplina de prática de programação que vocês fizeram. Vocês fizeram uma implementação lá, usando uma lista, simulando uma fila de prioridades. A gente poderia ter trabalhado também com essa ideia na nossa disciplina, mas fixem que o que a gente viu ali e que vocês têm na segunda aula é uma fila tradicional, ok? Bom, então nós vamos passar agora a professora Fernanda para que ela faça uma revisão da aula da semana passada e dê continuidade à aula de hoje com estruturas de lista. Professora Fernanda, é com a senhora. Oi, pessoal, boa noite. Nós vamos então dar continuidade na revisão, mostrando a aplicação proposta no final da aula passada, que é a fila de maratona. Então, vou pedir para vocês acompanharem comigo no slide agora a implementação. Então, aqui a gente tem uma implementação bastante simples, tá? Ela poderia ser melhorada. Obviamente, a gente tem que utilizar a classe fila, não é? Que nós definimos na aula passada. Essa classe, juntamente com essa outra classe main, elas têm que estar dentro do mesmo projeto, não é? Para a gente poder utilizar em função de que estamos criando aqui duas filas. Para vocês lembrarem, a gente tinha aqui, numa maratona, ter uma noção de quais eram os 10 primeiros corredores de cada sexo, né, para a premiação. Então, o que a gente fez aqui? Nós criamos duas filas. Uma fila chamada corredores M e outra fila corredores F, que vocês podem ver que são os corredores homens e corredores mulheres. As duas, então, são criadas a partir do fila, né? No caso, então, a gente teria algo do tipo corredores M, nós criaríamos uma referência, que por sua vez, quando do new, a gente teria aqui o objeto fila, com o seu início, o seu fim e o número de elementos. Na criação, null, e aqui o valor 0, ok? Tanto para corredores M quanto para corredores F. No caso do scanner, a gente está criando, então, um objeto para poder fazer a leitura dos dados. Muito bem. Nessa aplicação proposta, nessa solução, que é bastante simplificada, como eu falei, o que a gente está fazendo? A gente está inserindo manualmente os 10 corredores em ordem de chegada. Então, o usuário interage com essa aplicação, informando o número dos corredores, tanto do sexo feminino quanto do masculino. Então, aqui, nessa primeira parte do processo, a gente tem o cadastramento dos homens, né? Então, vocês vejam aqui que eu vou ter um laço de 0 a 9, né? Onde eu estou criando número, que vai fazer a leitura direta de um número aqui, next int. Nessa hora, o usuário vai ter que digitar, por exemplo, o número 10 ou qualquer numeral que seja representativo do número do corredor que chegou naquele momento, né? Então, na primeira vez, vai ser o cara que chegou em primeiro. Depois,
o que chegou em segundo, digamos, o número 5, depois em terceiro, o número 16 e assim por diante, né? Até que a gente atinja os 10 primeiros. Para cada número daquele gerado, né, ou digitado pelo usuário, a gente vai pegar a fila correspondente, que nesse caso é corredores M, tá, de mail, né, e vamos inserir o número na fila, certo? Então, aí, a partir daquela corredores M que a gente tem lá, o início vai apontar para a referência do primeiro corredor, né? Que aí vai ter aqui o número 10, e aqui a gente vai ter o dado e o prox, né? E o prox vai continuar apontando para os próximos, tá? Isso eu não vou entrar em detalhes porque é o mesmo funcionamento da aula passada. Então, a gente vai e monta 10 elementos dentro da lista corredores M. A mesma coisa vai acontecer para os 10 elementos de corredores F, são as mulheres, certo? Então, nessa parte, a gente vai ter as filas completas com os 10 primeiros de cada naipe. Nessa parte final da aplicação, o que a gente tem? A gente tem um grande laço, também, de 0 a 9, que vai mostrar os corredores vencedores. Então, a gente vai criar o dado, que é do tipo inteiro. Eu vou pegar da fila de mulheres o dado que está no topo, digamos ali, o número 25, que é a primeira mulher, a gente completou lá dos homens. Vou tomar esse dado topo, o dado topo é um método que está lá na fila, né? Então, a partir da lista corredores F, pego o dado do topo, transformo ele para o tipo inteiro, porque o dado topo ali, a gente tem um object, lembram disso? Transformo ele para o tipo inteiro para ter, né, para poder ser utilizado pelo dado. Tendo 25, que é a primeira pessoa, a primeira mulher da fila, posso remover, né, esse 25 da lista de corredores F, certo? Logo na sequência, eu escrevo então na tela, colocação. Aqui eu esqueci de falar da colocação, né? Colocação também é uma variável aqui, que é um inteiro criado diretamente com o i valendo 0, ele vai gerar o número 1. Ou seja, simplesmente para a gente criar aquela questão de primeiro colocado, segundo colocado, que é o que acontece aqui. O colocação transforma aquele 1 em string, combina, né, com esse primeiro aqui e escreve colocada do lado e soma também com o 25 transformado em string. Com isso a gente tem a resposta. Primeira colocada, número 25. A mesma coisa vai ser feita logo na sequência para o corredor do naipe masculino, né? O mesmo processo. Vejam que aqui a gente troca apenas corredores M, né, no lugar de corredores F. E isso vai sendo feito 10 vezes. Então, a gente vai apresentar a primeira colocada, depois o primeiro colocado, depois a segunda colocada, o segundo colocado, e assim por diante, até chegarmos no colocado, né, no 10º colocado de ambas as listas, e aí finaliza a nossa aplicação. Bom, nesse caso, como vocês viram, é bastante simples, né? A aplicação tem a interação que a gente tem que criar, digitar os números dos corredores, mas da mesma forma, numa corrida real, a gente tem que realmente verificar o número, né, de cada corredor para poder digitar no sistema. Poderíamos implementar questões como tempo, né, ou fazer uma fila única, independente de sexo, quem chega vai sendo inserido na lista, e aí a gente teria que também definir, né, ter como configurar quem é homem e quem é mulher, ok? Pois bem, então, essa aplicação, ela pode ser melhorada, e vocês, né, a gente vai disponibilizar, não está no Sofia ainda, a gente vai disponibilizar essa aplicação para que vocês melhorem, né, o quanto puderem, para a gente ter uma aplicação mais adequada e vocês treinarem a programação também, ok? Vamos dar sequência, então, à disciplina.
Aula de hoje, lista orientada a objetos. Então, nós vamos pegar novamente o TAD, lista, que nós tínhamos em estrutura de dados 1, e vamos transformá-lo na classe lista, né? Seguindo aquela filosofia de orientação a objeto. Vamos lembrar, então, antes, né, o que é uma lista, qual é a definição dela e o que ela se difere das outras duas aplicações. Bom, é uma estrutura de dados linear, como o professor Alessandro falou, mas que diferente da pilha e da fila, a gente pode inserir objetos e remover objetos em qualquer das extremidades e também no meio dessa estrutura, né? Então, com isso, a gente não tem nenhum algoritmo, nem FIFO, nem LIFO, para utilizar aqui. Porque, digamos assim, que as alterações na lista sejam liberadas, né? Em qualquer posição a gente pode fazer inserção e remoção, ok? Vamos lembrar, então, o funcionamento dessa lista? Lembrando aqui, de acordo com o processo que vocês têm na apostila também. Acompanhem no slide. Então, a gente inicializa uma lista, né? A gente inicia assim, lista começa nula. Se eu vou inserir o elemento A, bom, eu já tenho, então, a geração do nodo A e a lista aponta para ele, certo? Muito bem. Se a gente quer inserir um outro elemento B, vejam que aqui a gente está inserindo no fim, o outro a gente inseriu no início, né? Então, a gente vai gerar o B acoplando ele ao primeiro elemento. Por quê? Porque a gente está inserindo no fim. Dando sequência, se eu quero inserir agora no meio o C, vejam que a gente tinha o A e o B. O C a gente colocou ele entre os dois. Então, isso é uma nova possibilidade que a gente não tinha antes. Seguindo em frente, aí eu peço para vocês corrigirem os endereços, né, as referências aí, e os valores também do desenho que está na página 36. Eu vou inserir no início o elemento D. Então, se eu vou inserir no início o elemento D, eu vou botá-lo à frente do A. Com isso, a minha lista, né, digamos assim, os elementos da lista são empurrados para o final dela, né? Novamente aqui vocês corrijam, né? Nessa parte a gente vai remover do fim. Eu não vou indicar quem, porque se é o fim, é o último elemento. Então, aqui, o que eu removi? Eu removi o B, né? O B que estava aqui, a gente removeu. Com isso, nossa lista fica dessa forma. Se por acaso eu quiser agora remover o meio, e meio era na posição 2, quem que eu removi? Eu removi o A. O A que estava aqui. Por quê? Porque esse aqui é o elemento na posição 1, e esse aqui era o elemento na posição 3, que passou a ser o elemento da posição 2. Né? Seguindo em frente, se eu quero, por exemplo, remover do início, também não preciso indicar quem, é o primeiro elemento, removi o D que estava aqui, sobrando assim apenas o C, certo? Então, nessa hora vocês conseguem verificar qual é o funcionamento, lembrar um pouco isso que a gente já viu, né? Para ajudar a gente a também entender a nossa implementação. Bom, como é que foi a modelagem orientada a objeto agora? Vamos passar para tinha aqui mais um. Desculpem, a gente remove no início, mas vocês têm isso na apostila sem problema algum. Bom, a modelagem orientada a objeto, novamente, tem duas partes. A lista e o elemento da lista, o item lista, né? Vamos dar uma olhadinha, né, nesses slides aí, para a gente ter noção de como foi implementada cada classe. Acompanhe comigo aqui. Então, a lista, como as outras duas, ela vai ter o quê? Um número de elementos e agora um primeiro, tá? A gente tem esse cara indicando quem é o primeiro elemento da fila. E toda uma série de métodos, vocês vejam que tem muito mais métodos que as outras duas estruturas, porque aqui está liberado inserir no início, no meio, no fim, remover no início, no meio e no fim. Então, gente, o que tem de diferente aqui é o dado meio, o insere meio e o remove meio, tá? Remove meio, está aqui embaixo. Os demais são implementações que vocês
viram semelhantes nas estruturas que a gente apresentou anteriormente, tá? Então, não vou dar muita ênfase a isso aqui, porque vocês têm na apostila, mas prestem bem atenção que a gente tem esses métodos aqui, né, diferentes dos demais, e os outros, insere fim, insere início, sempre sendo um método da pilha e um método da fila, né? Porque a gente tem aqui todas as possibilidades novamente. Bom, na sequência, então, a gente também pode dizer que o item lista igual aos demais itens, né, que a gente tem nas demais estruturas de dados. O dado e o prox como atributo e alguns métodos, né, para manipulação, atribui dado, atribui prox, item lista que é o construtor e os retorna dado e retorna prox. Então, muito parecido, para não dizer igual, muito parecido com o que a gente já viu anteriormente. Bom, próximo passo, vamos olhar a implementação, tá? Agora, atenção que eu vou dar ênfase àqueles elementos ali que eu destaquei anteriormente, ok? Bom, seguindo aqui a nossa classe lista, novamente a gente tem o mesmo esquema. Vamos agora trabalhar com o item lista, ok? Os atributos são privados, tá? E o nosso primeiro método é um construtor item lista, que faz simplesmente a atribuição de null ao prox, né? Então, quando eu gero meu item, meu elemento, eu não conecto ele com ninguém, certo? Passando à frente, para atribuir dado, né? Então, o mesmo esquema, a gente passa o dado aqui, atribui ao atributo, o retorna dado, mesma coisa, dá um return no que ele tem, no conteúdo dele, igual que a gente já viu. O atribui prox, a mesma coisa, então passa um próximo na lista e aqui atribuo para ele. Então, aqui não tem novidade nenhuma. Retorna prox também. Mesma coisa, a gente pega o prox, né, a referência que ele está apontando. Então, vejam que o item lista estava praticamente igual, né, aos demais. Bom, mas então a nossa lista em si, o que a gente tem? A gente tem um primeiro e um número elementos, certo? Aqui a gente colocou como protected, mas como nós já vimos, o ideal seria private. O construtor da classe, né? Então, aqui eu tenho o primeiro sendo nulo e número de elementos igual a 0. Porque quando eu inicializo a lista, ela vai estar o quê? Vazia, né? Dificilmente a gente vai inicializar uma lista com alguma coisa. Muito bem. Aqui eu vou dar... bom, aqui é o insere início. Então, quando é que a gente insere no início? A gente inseria no início quando nós tínhamos a pilha, né? Porque a pilha a gente vai empilhando um depois do ou antes do outro, né? No caso. Então, é semelhante à pilha, certo? Eu crio um novo item, gero o item lista para ele, atribuo o dado, conecta ele com o primeiro da lista, né? E passo o primeiro a referenciar esse novo item. Então, eu faço uma troca, eu passo o null do primeiro para cá, né? Ou, nesse caso que ela está vazia, né? Ou então a referência do primeiro elemento. E aqui o primeiro vai receber justamente a referência do novo item. E incrementa o número de elementos, né? Senão vai ficar defasado a informação. Remove do início, mesma coisa. O que eu tenho que verificar? Se ela não está vazia e fazer todo o processo parecido com o quê? Parecido com a fila. Porque quem remove no início é a fila. Então, os mesmos esquemas aqui, item removido, pega o primeiro atualiza um próximo, diminui o número de elementos e tira o item removido, ok? Essa aqui já é diferente. Então, essa aqui a gente vai ver com um pouquinho mais de atenção. Porque eu vou inserir no meio. Então, se eu quero inserir no meio, eu tenho que indicar a posição que eu vou inserir. É ela que vai me dizer, né, em que lugar da lista eu vou colocar. Então, primeiro teste. Se a lista está vazia, por exemplo, o que é o insere meio? Se ela não tem ninguém? É igual ao insere início.
certo? Porque a gente vai estar inserindo o primeiro item. Então, aqui eu nem tenho código nenhum, eu simplesmente chamo esse método, né, que resolve tudo. Ou, lembrando aqui, ou a posição é igual a 1. Se eu estou mandando 1 por aqui, é o primeiro elemento. Então, é inserir no meio o primeiro elemento? Bom, então também é insere no início, certo? Qualquer coisa que não for nessa configuração, a gente vai ter as inserções no meio aqui, né? Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos pegar uma variável de controle i igual a 1. Eu pego o primeiro item da lista, certo? Porque eu vou ter que varrer essa lista para contar as posições, né? Então, o primeiro item, esse item aqui, pega e aponta para o primeiro. Então, eu vou ter alguma coisa do tipo assim, vamos botar uma lista mais simplória, né? A e B, aqui a minha lista. E eu quero inserir, por exemplo, na posição 2. Quero inserir o C na posição 2. O que eu vou fazer? Eu vou criar esse item. O item vai apontar para o primeiro, que é o A, né? E aí eu vou fazer uma varredura aqui para saber em que posição que é aquela que eu quero inserir. Então, na primeira vez eu faço o quê? I é 2, né? Não, I é 1 e posição é 2 menos 1. Então, aqui eu vou ter 1 também. 1 é menor do que 1? Não, não é, eles são iguais. Então, isso falha. Se falha, ele sai daqui e vai resolver a inserção logo nesse meio aqui, que é o nosso caso. Se fosse inserir, por exemplo, uma posição 3 ou mais, ele iria entrar nesse laço e iria atualizando. O item ia apontar para o A, depois ia apontar para o B e, consequentemente, até chegar no último elemento da lista ou, então, na posição que eu quero implementar, certo? Como no nosso caso a gente quer inserir no segundo, a gente não entra nenhuma vez aqui e segue o código para o próximo slide. Que é, então, adicionar efetivamente na lista, porque eu não precisei varrer. Aí, o que eu faço? Crio um novo item, gero o elemento, né? Então, a minha lista está aqui, apontando para o A, que aponta para o B, que não aponta para ninguém. Gerei o C, que esse é o novo item, né? Atribuo o dado a ele, já fiz aqui. Atribuo o prox. Aí, o que ele faz? Item.retorna prox. O item estava apontando para o A, vocês lembram? Né? Porque parou no último antes da posição que eu quero incrementar. Então, ele pega o próximo do A. Quem é o próximo do A? A referência de B. Então, o C acessa ele para que a gente possa, então, atribuir o prox, o novo item. Ou seja, cortar essa conexão e fazer o A apontar para cá. Certo? E aí a gente tem a nossa lista atualizada, né? Com inserção no meio, na posição 2, como a gente queria. Agora a minha lista vai ser o A, o C e o B. E também vou incrementar o número de elementos, né? Porque eu tenho também que manter essa informação atualizada, certo? O remove meio é outro processo diferente. Vou remover no meio, vou indicar de novo a posição, né? Vejam aqui, esse controle de retorna prox diferente de null é para controlar se por acaso a gente bota, como a nossa lista tinha 2 elementos, se eu boto uma posição 3, por exemplo, né? Ou 4, uma posição que seja mais adiante, que não exista, né? Então, ele fica controlando, se chega no fim da lista, bom, aí eu tenho que inserir o elemento ali mesmo, né? Não tem muita condição de fugir. Bom, o que testa esse remove meio? A posição é 1. Se a posição que eu quero remover é 1, eu quero remover o primeiro elemento da lista. Então, eu não faço nada, simplesmente chamo o método remove início. Se não, eu venho para cá. De novo, eu vou fazer o mesmo processo. Se vocês compararem os dois códigos, é muito semelhante.
crio o I para me ajudar na contagem, né, na varredura da lista. Crio o item, que é uma referência, então, para o primeiro elemento, para ele apontar e ele ir passando, né, de elemento a elemento. Faço aquele teste para achar a posição e verifico se eu não cheguei no final da lista, né? Caso eu tenha uma posição de retirada da 2, né, 3 em diante, no caso, eu vou fazer mais vezes aqui. Então, o que eu faço? Eu atualizo o meu item, o item que apontava para o elemento A vai apontar para o próximo dele, né, e incremento o I. Por quê? Porque aumentei uma posição. Então, vai ficando alguma coisa do tipo 1, 2, 3, assim por diante, até eu chegar na posição, né, uma antes daquela que eu quero, para eu poder fazer a conexão. E aí, então, quando a gente vem para essa parte, né, a gente vai efetivamente remover o elemento, né? Removendo o elemento, o que é? Criar uma referência para ele chamada item removido, que pega o item que eu parei e pega o próximo dele, porque se eu tiver, por exemplo, no A, né, era A, C e B. Se eu quisesse, por exemplo, a segunda posição, que era justamente tirar o C, eu estaria parado com o item aqui, né? Então, o que eu faço? Eu crio item removido, vou botar aqui item R. Esse item R vai pegar o item, que é o A, e pegar o campo prox dele, que é justamente o acesso ao C. Então, o item R aponta para o C, que é o cara que eu quero eliminar. Pego e faço a atualização do prox do item, ok? Então, eu venho e atualizo para quem? Para o item retorno prox, ponto retorno prox. Isso aqui ficou meio confuso, mas é assim mesmo. Eu pego o item, o retorno prox eu tenho essa seção, essa referência, e o retorno prox desse cara aqui é justamente o B. Então, eu tenho essa conexão. Com isso, a gente corta essa aqui, né? E podemos, então, fazer número de elementos menos, decrementamos 1, e item removido null. Quando eu faço item removido null, eu apago essa conexão com o C, e, como eu falei na aula passada, o coletor de lixos vem e libera essa área. Com isso, a gente fica com os dois itens aqui, certo? O insere fim, aqui tem uma correção, tá? Tirem o não da frente do vazia. Ele estava aqui, isso não tem. Então, inserir no fim é verificar. Se ela está vazia, bom, se ela está vazia, inserir no fim ou no início dá na mesma. Então, chama o método insere início. Se não, eu chamo o insere meio, né? Esperto isso. Inserindo o dado aonde? Em números de elemento mais 1. Ou seja, se eu tinha 3 elementos, eu vou inserir na 4ª posição. Com isso, é a inserção no final, né? Porque a gente estoura o limite da nossa lista. Certo? O remove fim. Novamente, se ela não está vazia, esse aqui tem o não, tá? Se ela não é vazia, mas ela tem apenas um elemento, bom, então também é remove início, porque eu estou removendo o único, né? Se não, novamente eu chamo o remove meio, levando quem? O dis.número elementos, que é a referência, né, de certa forma, a posição do meu último elemento na fila. Tá? O dado meio, então aqui de novo a gente tem, né? Como é no meio, a gente tem que dar uma atenção. O item I igual a 1, para varrer. O item aponta para o primeiro, enquanto o I for diferente da posição, antes a gente fazia menor, né? Aqui é diferente, e eu não cheguei também ao final da lista, ou seja, o prox é diferente de null. O que eu faço? Atualizo o meu item. Então, faço aquele esquema. O item apontava para um elemento, ele vai passar a apontar para o segundo elemento por causa dessa conexão aqui, né? E assim vai indo, enquanto a gente não alcançar a posição requerida. Vai incrementando isso aqui várias vezes. Quando chega uma dessas condições falha, a gente dá um return
de quem? Do dado que está postado naquele item, certo? Dado início e dado fim, tranquilo aqui, né? Acessando primeiro o ponto retorna dado ou acessando o dado meio através do elemento do dis ponto número de elementos. Quantidade de elementos, não tem que falar, retorna só o atributo. Aqui a verificação de vazia, que a gente podia também verificar pelo número de elementos igual a zero, por exemplo, era outro teste que a gente podia fazer. Se ele é diferente de null, se o primeiro é igual a null, ela é vazia. Se não, ela não é. Né? E por fim aqui, o mostra, que vai fazer a varredura. Então eu crio essa referência auxiliar apontando para o primeiro, faço aqui um for variando de 0 até a quantidade de elementos da lista, né? E vou fazendo o quê? O auxiliar aponta para o primeiro item, mostra o dado dele, soma com esse tracinho, atualiza para o próximo e assim vai fazendo até chegar no fim. Para a nossa lista, a gente teria alguma coisa de tipo A, B, C, tracinho. Isso que iria aparecer aqui, certo? Então, dessa implementação, vocês têm que tomar mais atenção com essas questões de inserção, remoção e o dado do meio. Porque aí a gente tem essa coisa da posição que a gente tem que testar, né? Quando chega na posição correta de inserção ou de atualização da lista. E também ver se o usuário, por exemplo, não quer remover alguém que nem existe, né? O 7º elemento numa lista de 3. Certo? Então, isso aí é que vocês têm que entender, né, para poder compreender o funcionamento da implementação. Bom, eu vou passar então a palavra ao professor Alessandro para tecer alguns comentários. Bom, pessoal, eu vou falar alguma coisa a respeito dessa codificação que a gente acabou de ver com a professora Fernanda. Em relação, em primeiro lugar, à classe item lista, né? Essa classe, ela se repete na fila e também na pilha, com quase nada de modificação. Mas o fato é o seguinte, que no construtor dessa classe nós temos o quê? Uma atribuição de null ao atributo que representa o item lista, né? Isso na chamada do construtor. Mas essa classe ela tem um outro atributo, que é o dado, e esse dado é um objeto, do tipo object. Só que, no entanto, na chamada do construtor, esse object não está sendo inicializado. Então, como nós fizemos a inicialização do atributo item lista, nós também deveríamos ter feito a inicialização do atributo que representa o dado também com null, porque afinal de contas ele também é um objeto. Okay? Então essa é uma consideração, uma alteração que vocês podem promover. Isso não só na lista, mas também como na fila e na pilha, que seguem a mesma lógica, tem o mesmo raciocínio, portanto, aqui da lista. Okay? Ainda agora em relação à estrutura de lista, a implementação de alguns métodos ali que merecem um pouquinho de atenção. Lá no método que faz a remoção do início, de um elemento do início da lista. O que acontece? Nós temos que capturar esse primeiro elemento, que a gente tem uma referência para ele, e atualizar a referência do primeiro para aquele que é o segundo, que vai passar a ser o primeiro elemento da lista, por conta de uma remoção. Isso a gente faz como? Com uma instrução onde nós temos dis.primeiro igual a dis.primeiro.retorna prox. O que acontece? Essa instrução, então, ela vai fazer a atualização do primeiro, o primeiro vai apontar para aquele que é o segundo, ok? Isso pode ser feito de uma outra maneira, como o item removido, anteriormente a essa instrução ser executada, ele já foi recuperado. Então, ao invés de nós termos item dis.primeiro igual a dis.primeiro.retorna prox, nós podemos fazer com que a gente use o item removido. Então, dis.primeiro igual a item removido, ponto, retorna prox. Tem o mesmo efeito. Assim como no método que faz a remoção do meio, um elemento do meio da lista. Vocês viram ali, com a professora Fernanda, que ficou um pouco confuso em um determinado momento. Por quê? Porque a gente tem a aplicação de um método e em seguida um outro método. Então ali tinha uma instrução onde nós recuperávamos, o item era item.retorna prox. Então, dois métodos sendo aplicados de forma consecutiva. A gente pode modificar isso. O item retorna prox, ele está referenciando quem? Ele está referenciando o item que vai ser removido, que foi recuperado anteriormente. Então, basta a gente substituir item.retorna prox por item removido.
e aí sim aplicar o outro método na sequência, que seria retornar o próximo, subsequente, portanto, ao item que será removido, fazendo a ligação do antecessor com o sucessor. Então, por exemplo, nós vamos retirar o quinto elemento da lista. O que a gente faz? A gente tem uma referência para o elemento quarto da lista e para o quinto. Então, o quinto vai sair. O que a gente tem que fazer? Apontar o quarto para o sexto e eliminar o quinto. Isso pode ser feito dessa maneira. Uma outra possibilidade de codificação seria em relação ao método que verifica se a lista está ou não vazia. Ali vocês têm um if. If diz ponto primeiro igual a null, then vai retornar true. Caso contrário, retorna false. No semestre passado, eu expliquei para vocês em Pascal que a gente pode usar operadores relacionais diretamente e avaliar uma expressão numa única instrução e retornar um valor verdadeiro ou falso. Isso em Pascal. No Java, pode ser feito da mesma maneira. Como isso, então? A gente poderia substituir naquele método a instrução if por apenas um return. Nós faríamos o seguinte: return diz ponto primeiro igual a null. O que acontece? A gente tem uma expressão relacional, porque nós estamos usando um operador relacional, o operador igual. E nós estamos comparando duas coisas, portanto, o resultado dessa comparação, o que vai ser feito? Vai retornar um valor verdadeiro ou um valor falso. Então, esse valor resultante será o retorno desse método, ok? Uma forma de otimizar, diminuir o nosso código. E mais uma observação ainda é em relação à questão dos atributos. Na nossa lista, nós não temos um atributo para o fim, assim como nós tínhamos lá na fila. Na aula passada, nós discutimos a fila, e lá nós tínhamos um atributo para o início da fila e um atributo para o fim da fila. Na lista, nós temos apenas uma referência para o início da lista, não para o fim. Nós poderíamos ter, sim, também aqui na lista, uma referência para o fim da lista. Só que numa situação como que a gente tem agora aqui, nessa implementação, a gente não tem muita aplicação para isso. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma lista onde nós só temos referências para o próximo e não para o anterior. Então, nós não teríamos como caminhar nessa nossa estrutura aqui, nós caminhamos apenas da esquerda para a direita e não poderíamos ir da direita para a esquerda, só acessando o próximo e não o antecessor. Como que a gente poderia mudar isso? Fazendo uma nova implementação, onde nós poderíamos então incluir lá naquela classe que representa o item da lista, um campo para o próximo, que é o que a gente tem, e mais um campo para o antecessor. Então, cada elemento da lista, além de apontar para o seu próximo elemento, o seu sucessor, apontaria também para o seu antecessor. Então, com isso, o que a gente poderia fazer? Caminhar nos dois sentidos na estrutura de lista. Então, aí sim, valeria a pena nós termos uma referência para o início e também para o fim da lista. E possibilitaria, portanto, uma caminhada nos dois sentidos. Ok, pessoal? Então, eram essas considerações. Eu vou passar para a professora Fernanda para ela dar continuidade à nossa aula de hoje. Professora Fernanda, com você. Então, a gente tem bastante matéria, bastante implementação, então nós não vamos apresentar aqui a aplicação da lista normal. Nós vamos voltar agora a olhar na página 43 e 44 a lista circular e a sua aplicação, que é uma metodologia um pouco diferente e é até mais interessante para vocês do que ver aquela aplicação que vocês podem programar no BlueJ, e entender como ela funciona, certo? Então, o problema, para usar uma lista circular, que é uma variação, é aquele problema do soldado, Vocês têm um grupo de soldados que está no meio da batalha e precisa alguém pegar o único cavalo que tem para sair em busca do reforço. Como é que se faz isso? Através de sorteio, Então, eles vão criar um círculo, eles estão em círculo, e sorteia uma pessoa, um dos soldados, para iniciar, e depois também uma contagem, Ou seja, soldado A partir dele vão ser 4 soldados. Então, o D, o primeiro soldado que chega no 4, cai fora da lista e assim sucessivamente vão sendo retirados elementos. E o último que fica é aquele soldado, que vai pegar o cavalo e vai então em busca do reforço, certo? Para isso a gente então vai utilizar a lista que a gente viu agora, mas vamos criar uma especialização dela, que é a lista circular. Essa lista circular, ela vai ser um pouquinho mais detalhada, do que a lista normal. Então, a gente vai até sobrecarregar, lembram disso? De sobrecarregar, reescrever alguns métodos dela,
tá? Vamos acompanhar aqui no slide, vocês têm isso na página 43 e 44. A modelagem é a seguinte, né? Então, o nosso item lista, a nossa lista e a lista circular. Vejam que ela não tem nenhum atributo aqui, a gente só tem métodos. O insere início e o remove início, eles são métodos existentes também aqui na lista. Mas a gente vai reescrever, por quê? Porque uma lista circular, ela tem uma referência, né, do último elemento ao primeiro. Então, a gente tem alguma coisa, né, uma referência circular. E que nenhum dos métodos da lista tem isso implementado. Então, aqui a gente vai implementar os dois que são necessários, o insere início e o remove início, porque todos os outros podem ser reutilizados, né, aqueles que a gente definiu anteriormente. Bom, aqui a gente já vai então para a implementação. Classe lista circular, extends, então eu vou ter uma herança aqui, né, eu estou pegando o que tem em lista, aproveitando para a lista circular. E vou definir só o que eu quero diferente. O que eu quero diferente é o primeiro insere início, esse primeiro método, né? Porque eu tenho que fazer a tal da referência circular, ó. Então, o que eu pego? Eu vou ter, por exemplo, um novo item, que eu crio a partir do item da lista, né? O elemento, vamos dizer que a lista, a minha está vazia. Vou inserir só um elemento para a gente ter uma ideia. Então, está aqui o primeiro dela, né? Nulo. E o número de elementos, 0. Então, eu crio um novo item. Então, um novo item. Tem um elemento aqui. Crio um auxiliar que vai apontar para o primeiro da lista. Como o primeiro da lista está nulo, esse cara também fica nulo, que a gente está inserindo, né, o primeiro mesmo, né? E, então, ele pega esse dado daqui. Novo item, ponto, atribui dado, joga o dado aqui dentro. Vamos chutar que seja o soldado A, né, como está na aplicação de vocês, lá da guerra. E eu pego, se o número de elementos é 0, que é esse nosso caso, bom, então direto eu vou fazer isso aqui, ó. O novo item atribui prox, então o prox dele vai apontar para o novo item. Ou seja, ele vai apontar para ele mesmo, né? Se eu não me engano, isso em estrutura de dados 1 a gente já tinha visto também, né? Lista circular. Então, o campo prox aqui, ele vai apontar para o mesmo elemento A. E aí a gente tem essa referência circular. Falta aqui conectar o cara à lista, né? Seguindo em frente, então, se eu não tenho a inserção do primeiro elemento, eu tenho de qualquer outro, né? Na frente daquele que está em primeiro. Então, o novo item pega o prox do primeiro. Ou seja, eu vou ter que apontar, eu tenho aqui a minha lista, digamos que eu já tenho ela com um elemento, né? Então, vou ter isso aqui, essa é uma lista circular, que ela não tem fim, né? Fica na referência circular. O que ele faz? O novo item, que é o cara que eu quero inserir, vamos inserir um B agora, por exemplo, inserir no início, né? Então, vamos inserir aqui, ó, ele precisa estar na frente. Esse prox dele vai ser o próprio primeiro, ou seja, ele vai apontar para o A, né? E agora eu vou ter que achar o último elemento para poder fazer a referência circular. Então, eu vou aqui varrendo a minha lista e o auxiliar, que é aquele outro elemento, né, de referência, ele vai sendo atualizado. Ele está apontando para o A, né, e vai apontar para o próximo dele. Bom, é o próprio A também, né? E faço isso quantas vezes forem o número de elementos. Como só tem um, ele só faz uma vez, ou seja, ele fica apontando para o próprio A. E aqui, então, eu vou atribuir o próximo a partir do novo item. Eu pego o alce, esse elemento aqui, né, que está sendo apontado por alce, vou atribuir um novo prox para ele. Então, essa conexão aqui não vai mais existir, né? A gente vai apontar, o prox dele vai ser alterado.
Para quem que ele vai apontar? Ele vai apontar para o novo item. Então, o A vem conectar o B. E aí vocês podem verificar que a gente já teve uma lista circular aqui. Só que o primeiro elemento não é o A. Então, aqui nessas duas últimas instruções, a gente está atualizando o primeiro, apontando para o novo item. Então, a minha lista deixa de apontar para o Azinho, né? E vai apontar para o B. Então, aqui eu tenho a lista B, A, B, A, B, A, B, A e assim por diante, né? E incremento também o número de elementos, porque eu acabei de inserir, né, o B, certo? Então, o que tinha de diferente ali é a questão da lista circular, né? De fazer essa conexão entre os elementos. Quando eu vou remover do início, eu também tenho que me preocupar em conectar esses elementos, né? Então, se ela não está vazia, ou seja, se existe pelo menos um elemento, né? Então, eu vou criar o item removido, aquele mesmo esquema, né? Tenho a minha lista aqui, estou apontando para o A, está apontando para o B, e o B está apontando para o A. Uma lista um pouquinho diferente. Então, o item removido, como eu quero remover o primeiro, ele vai apontar para cá. Item removido aponta para o A, né? Ele pega o primeiro e depois, logo em sequência, eu testo. Se o número de elementos é igual a 1, né? Então, se eu só tivesse o A aqui e ele próprio apontasse para ele, né? Sem ter o B, a gente não ia ter o que fazer. Simplesmente atualizaríamos o primeiro para null, porque a gente ia estar retirando o A, né? E não teria o B ali para conectar. No nosso caso, a gente vai fazer essa segunda parte. A gente vai ter novamente um auxiliar. Esse auxiliar aponta também para o primeiro, para fazer a varredura da lista, né? Atualiza o primeiro, em função de quê? Do primeiro, retorna prox, ou seja, então aquele esquema de novo. Pega o primeiro, que é o A, retorna prox dele, dá a referência de B. Então, o auxiliar, não, minto. Então, o primeiro já passa a apontar para o B. Com isso, a gente vai poder cortar essa conexão aqui, né? Só que o B a gente tem que fazer a referência circular. Esse for aqui, a gente vai varrer a lista até chegar ao último elemento, né? Fazendo a atualização do auxiliar sempre. Para quê? Para justamente poder pegar o último elemento, se eu tivesse outros aqui, tá? Por um D, fazer a conexão desse D com o B, né? Que vai ser o primeiro da lista, tá? E no nosso caso, como a gente só tem um, o que ele vai pegar? O auxiliar, que vai estar apontando para o A, né? Pega, atribui prox primeiro. Então, a gente vai pegar, deixa eu ver aqui, não, o auxiliar vai estar apontando para o B já, a gente tem que andar uma vez isso aqui, lógico, porque a gente tinha dois elementos, a gente andou uma vez aqui, atualizou, e vai pegar, então, o primeiro e jogar para o prox. Com isso é que a gente faz, nessa hora aqui, ó, é que a gente conecta, né, tá aqui, próximo, último, conecta com o primeiro item. Tá? Então, aí a gente tem a conexão da lista circular que precisa sempre ser refeita, quando a gente remove do início. E aqui, simplesmente, as atualizações do número de elementos e do item removido igual a null para poder deletar o item. E aqui um desloca. Esse desloca, ele simplesmente vai fazer o primeiro andar de elemento em elemento na fila. No caso aqui, ele vai atualizar sempre o primeiro para o próximo dele, né? Então, se a lista está apontando para o A, ela vai passar a apontar para o B. Isso aqui tem uso na nossa aplicação que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Muito bem, então, a implementação do soldado, lá do negócio dos soldados, lógico, a gente tem que usar a fila, o item fila e a fila circular. Todas essas três classes, mais essa main que a gente está, essa aqui que a gente está definindo, certo?
Rapidamente, o que a gente tem aqui? A gente tem o main, que vai criar uma lista circular chamada soldados. Né? Então, aqui vamos fazer bem rapidinho. Soldados, a gente tem o primeiro e o número de elementos, certo? A gente cria ela com 0 e esse primeiro com null. Faço a inserção de 7 soldados, né? Inserindo primeiro o A, depois o B, o C, o D e assim por diante. Então, a nossa lista vai passar a ter o quê? O primeiro vai acessar o A, que vai acessar o B, o C, o D, o E, F, G, e como ela é uma lista circular, o G vai conectar no A. Então, aqui a gente tem uma lista, né, direitinho. Inserimos o primeiro no início e os demais no final. Mostra a lista, né, usando aquele mostra do lista normal. E aqui, gente, é o seguinte, aqui vai ser o sorteio dos elementos, né? Só que tem um probleminha, assim, digamos. A aplicação, ela tem essas duas instruções para sortear cada coisa. Só que quando você faz int número contagem e gera esse número aleatório aqui, né? Logo na sequência tem número contagem igual a 4. Então, o que foi gerado aqui, na realidade, a aplicação está fixando, né? Logo na sequência. Então, não tem por que ter esse randômico. O que se tem que fazer aqui é optar por uma delas. Ou gera randomicamente, né? Ou gera fixo um determinado número. Então, esse aqui é o número para contagem, ou seja, vou contar sempre 4 a partir do primeiro, né? Para sortear o cara que vai cair fora. E aqui, nessa outra parte, sorteia o soldado que vai começar a contagem, né? Que aí ele já nem sai da lista na primeira vez. Então, novamente, aqui, o que a gente gera aqui de aleatório é depois substituído por 7 fixo. Tá? Então, essas aí a gente tem que usar uma ou outra. Então, mostra ali o número para contagem, 4, tá? Vamos seguir aqui. E o soldado inicial, o soldado 7. Então, a gente vai pegar a nossa lista, né? Deixa eu passar para cá aqui. A nossa lista, a partir do soldado G, que é o 7, nós vamos contar 4. 1, 2, 3, 4. Quem é que sai? O primeiro a sair vai ser o C. Aí depois, o que acontece? O D passa a ser o primeiro, aí a conta de novo. 1, 2, 3, 4. Sai o G. E assim por diante. A gente vai diminuindo os elementos da lista, né? De forma aleatória. Isso é feito com esse deslocamento. E depois, aqui a gente... né, pega o primeiro elemento da lista do soldado inicial e aqui nesse while é que a gente vai fazer esse processo. Enquanto a quantidade de elementos for maior do que 1, né, o que eu faço? Vou varrer a lista deslocando o meu primeiro. Né? Então, nessa hora que vai apontar do A para o G. E depois, ou no caso do G para o C, né, que foi o primeiro a ser retirado. E aqui a gente tem a mensagem de quem foi retirado, né? Porque ele passa a ser o dado início ou o dado topo, tá? Remove o soldado remove do início, mostra novamente e volta para cá para fazer o processo de novo, né? Então, a gente vai fazendo isso inúmeras vezes até que sobre apenas um único soldado, né, que a gente apresenta. O soldado que usará o cavalo é o soldado tal da fila. Aqui a gente pode ter uma noção, né, da nossa saída. Então, vejam que a primeira lista é essa aqui. Aí a gente sorteia o número de contagem, sorteia o soldado inicial, e aí faz aquele deslocamento e chega que o soldado retirado é o C, como a gente mostrou anteriormente lá no desenho. A fila nova passa a ser essa aqui, ó. Vejam que a fila já tem uma ordem, digamos assim, né, um início diferente daquela anterior. Mas como ela é circular, não tem problema. Faz o mesmo processo, conta-se 4 a partir desse aqui.
tá? Então, sai o G. E assim por diante, vai sendo feito, né, até que o único soldado que sobra é o nosso soldado A, que é aquele cara que vai ter o cavalo para poder pedir reforço, certo? Então, uma aplicação bastante simples, mas que usa todos aqueles três métodos que a gente definiu para a lista circular. E vejam que a lista circular não tem atributo nenhum, além dos que já estão definidos na própria lista, certo? Então, gente, agora eu vou deixar novamente com o professor Alessandro para ele fazer outros comentários. Bom, pessoal, o que eu queria comentar agora no final da aula é que vocês façam realmente uso do ambiente Sofia. Lá naquele ambiente vocês vão encontrar diversos objetos de aprendizagem sobre todas essas estruturas que a gente já trabalhou aqui na nossa disciplina. Lá vocês têm algumas aplicações para manipulação e melhor compreensão das estruturas de pilha, fila e agora de lista. Então, por favor, façam esse acesso e façam uso daquele ambiente. Certamente vocês vão fazer um bom aprendizado se vocês fizerem esse tipo de manipulação, né? E mais uma coisa, mais um recado final é um recado da coordenação, é relembrá-los que semana que vem, dia 19 de março, vocês terão a primeira avaliação. Lá, então, vocês não terão aula naquela data, vocês terão somente prova. Então, vocês terão prova para cada uma das 3 disciplinas. E cada prova será composta por 10 questões. Lembrem disso. E no novo formato agora, vocês não terão mais 5 alternativas como possíveis respostas, e sim apenas 4 possibilidades de resposta. Ok? Então, semana que vem, primeira prova envolvendo as aulas 1, 2 e 3. Ok, pessoal? Então, boa prova e a gente se encontra, então, daqui a 2 semanas. Eu passo, então, a palavra para a professora Fernanda fazer a finalização da nossa aula de hoje. Então, pessoal, relembrando novamente, entrem no Sofia, né, no ambiente Sofia. A gente tem vários objetos de aprendizagem lá, de fila, de lista, de pilha, né, para vocês tomarem mais até gosto pela programação, porque aí vocês pegam uma ideia e podem implementar, certo? E mandem suas dúvidas para os nossos web tutores, né? Porque a gente agora, então, vocês têm uma semana, próxima semana é prova, aí a gente vai ter um descanso, já vamos preparar a próxima aula, mas para vocês eu tenho certeza que vai ser melhor ter apenas as provas nesse dia, né? Como o professor Alessandro falou, desejo que vocês também tenham sucesso na prova, enviem as questões, como eu falei, né? E a gente se vê, então, na aula 4 daqui a 2 semanas. Boa noite a todos. Educom, educação superior com alta tecnologia.